Olá pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Depois de algum tempinho, né? Alguns anos sem gravar nada no YouTube, hoje a gente decidiu colocar aqui, disponibilizar os comentários, né? Comentários relativamente rápidos, né? De todas as questões da prova do Banco do Brasil, realizada no dia 23 de abril de 2023, né? Talvez você esteja olhando isso mais para frente. E hoje, né, 10 horas aí depois de terem disponibilizado o gabarito preliminar e o caderno de questões, a gente vai disponibilizar uma explicação sobre como foram as provas e como que a gente poderia resolver cada uma das nossas questões. Deixa eu só mudar aqui então para não aparecer mais tanto e a gente comenta sobre as provas. O Márcio e eu, exclusivamente eu, tá? Por enquanto não preciso disso aqui. Eu defini um peso para cada uma das questões das 3 provas. Tá? Para quem está chegando aqui, a gente teve provas A, B e C, numa visão por enquanto que a gente entendeu. Prova A, região sul, prova B, região sudeste, e prova C, a região nordeste, tá? Então A, B e C subindo aí no Brasil, tá? As provas tiveram um nível de dificuldade no meu, que fique bem claro, né? No meu ponto de vista, elas tiveram um nível de dificuldade diferente. A prova A mais fácil, que é a que a gente vai comentar aqui, e as provas B e C um pouquinho mais complicadas, tá bem? Então eu dei um ponto, né? Categorizei cada questão com 1 a 5 do nível de dificuldade, somando tudo. A prova A ficou com 47, aí tem que fazer a proporção, né? Então assim, é uma prova média, considerando ainda um pouquinho mais do que 3, né? As provas B e C, que também vão ser explicadas, né? Vão ser explicadas aqui, num próximo vídeo, elas têm um nível de dificuldade um pouquinho maior do que essa aqui. Márcio, como tu considerou isso? Coloquei aqui, tá? Entendam, é a minha visão. Esse aqui é o nível de dificuldade. Quem quiser aí, né, dá um pause e olha isso, né? Grava para o vídeo, né? Márcio, eu não achei assim. Bom, é a minha interpretação da questão, tá? A gente vai resolver a prova A, gabarito 1, tá? E aí as questões vão estar nessa sequência aqui. Tivemos algumas questões que eu julguei assim bem fáceis, né? A 2, essas ali com peso 2 de dificuldade. Então não precisa conhecer tanta coisa para resolver essas questões. Algumas, né, com 4. Eu não escolhi nenhuma com 5 aqui, tá? Na prova B eu tenho certeza que tem uma com 5 e na C eu acho que também tem. Então aqui nenhuma assim impossível. Eu não vou falar quanto que eu tiraria nessa prova, tá? Mas nas outras eu tive que dar uma pesquisada para responder pelo menos uma das questões. Na B e na C eu lembro que não foi assim tão fácil, tá? Essa aqui é uma prova que dá para resolver tranquilamente as 15 questões. Vamos começar então? Vamos lá. Prova A, gabarito 1. Então a primeira questão falava do Conte C. Eu vou fazer uma pequena propaganda aqui, né, do que a gente fez. Então hoje, dia 24, um dia depois da prova, tá? E 2 dias depois de um pré-prova que a gente fez em Salvador, né, Bahia. Então algumas coisinhas eu vou ser obrigado aqui a fazer uma autopropaganda, tá? E é rápido, tá? Quais as funções que eu apostei para lá o conteúdo do pré-prova? Quem quiser, vai lá no GG, né? GG Concursos e olha lá, tá? Deixa eu pegar aqui ele em tela cheia. Isso aqui eu vou mostrar algumas vezes, tá? Quais as funções que a gente esperava encontrar na nossa prova? Está aqui uma delas, tá? Então, explicamos essas funções lá, beleza? Como que a gente resolve essa questão? Então, assim, a gente tem um Conte C. O que faz a função Conte C? Ela conta se alguma condição estiver satisfeita.
Qual é a condição? E aí, pessoal, teve gente que trocou o menor pelo maior. Esse aqui, quando a gente tem assim, ó, traça um risco, tá? E tem assim, traça um risco. Um deu um 4 e outro deu 7. Então o 4 é o sinal de menor, tá? E o 7 é o sinal de maior. A questão nos trouxe o sinal de menor e aí com o igualzinho junto, tá? Então menor ou igual. Menor ou igual a 10. Só que cuidado. Ele disse que é do B2 até o B6. Então a gente não vai pegar a linha 7. Então, dentro desse intervalo do B2, B3, B4, B5 e B6, quantos números são menores ou iguais a 10? É isso que a questão está cobrando. Menores. Então, tem o 5, tem o 2 e tem o 7. Ah, mas eu tenho que olhar o 10. Não pode olhar o 10. O 10 está fora do intervalo, porque aqui ele pediu apenas o B6, tá? Até o B6. Então não pode olhar até o 7. 3 numerozinhos, resposta B de Brasil. Tá? Questão 12, muito parecida. Quem fez a resolução das provas de 2021 do Banco do Brasil. Tá? No Microsoft, eu não vou ler toda a questão aqui, né? Obviamente. O conteúdo vai ficar disponível, né, na descrição do vídeo. Então, a prova e o gabarito, que são públicos, né, vão ficar disponível num link, né, nos comentários deste vídeo. Não esquece de dar um likezinho, né? Pelo menos um likezinho. A pergunta é, se eu quero agrupar as perguntas, então eu estou conversando com o meu colega A, o B, o C, o D e o E, individualmente. Só que vamos fazer o seguinte, vamos agrupar isso. Vamos criar um grupo. Ah, é grupo, Márcio? Não é grupo, tá? Eu quero criar um grupo para comunicar com o grupo. Eu não quero que as mensagens sejam, né, aqui a gente está falando de chat, tá? Mensagem de chat. Instagram, no YouTube, WhatsApp. Eu posso conversar com uma pessoa ou eu posso conversar com um grupo. Claro que o grupo era a melhor alternativa pensando no WhatsApp. Mas não é, tá? E isso caiu grupo, quem fez a prova lá de 21, caiu grupo privado, que é mais complexo do que isso aqui. Grupo não, canal privado, tá? Grupo é o conceito, né? O nomezinho dessa funcionalidade no Teams se chama canal. Tá? Difícil para quem usa o Teams no seu dia a dia, tá? Eu trabalho dentro do Banrisul, a gente tem um uso, né, eventual, né, dessas coisas, e aí fica tranquilo. A gente cria um canal para fazer uma comunicação entre algumas pessoas, tá? Difícil a questão, ou mais chatinha, porque tem que saber o nome dessa funcionalidade. Vamos para a questão número 43. Questão boa, né? Eles escreveram questões um pouco pesadas para essa prova aí, mas eles disseram o seguinte: eu estou usando o webmail, tá? Então eu estou usando o navegador web, né? Usando o webmail, caiu um negocinho aqui, mas tudo bem. Webmail, e eu quero enviar uma mensagem para uma outra pessoa, tá? Então vai cair lá na fila do servidor do Gmail. Então quando eu estou lá no meu Gmail, eu abri, cliquei em enviar. Eu estou me comunicando com o Gmail através de HTTP. Já vamos marcar a resposta aqui, né? E o Gmail, para enviar essa mensagem para o próximo servidor de correio eletrônico, sei lá, vamos pensar que seja o Hotmail, ele vai mandar sempre por SMTP, tá? Então sempre o envio de mensagens é através de SMTP, tá? O protocolo principal de comunicação entre lá em cima, tá? SMTP. Então todos os servidores de correio usam o SMTP. Seu e-mail está partido. Então ele vai sair do Gmail e vai entrar lá no Hotmail. Resposta letra A de Argentina. Vamos para 44. Propagandinha rápida aqui, tá?
O Windows 10 tem milhões de coisas para fazer, tá? A gente... Opa, nem é o BitLocker, né? A gente achou, expliquei da questão de reconhecimento facial lá. A gente... Isso é sorte. Deixa por sorte, tá? Então o que ele fala aqui, ó, amostra biométrica, então reconhecimento facial, né, para desbloquear o nosso computador ou celular. Eu disse, olha aqui, a gente pode desbloquear o telefone usando o reconhecimento facial. A mesma funcionalidade, desde que, claro, a gente tenha tudo devidamente configurado e compatível no Windows 10, a gente consegue fazer o desbloqueio do nosso computador usando o reconhecimento facial ou digital. E o nome dessa funcionalidade chama-se sim Windows Hello, tá? Questão dada. Um aluno me disse, Márcio, tu acredita que eu assisti e errei? Eu disse, bom, e a gente entende porque é muita informação, né? Mas, simbora. Então, Windows Hello. A questão 45 é uma questão um pouco mais técnica, né? Diferente de algumas outras que são muito teóricas. Tá? Essa aqui eu precisava saber exato. Isso aqui é um padrão FCC, né? Eu precisava saber exatamente o caminho para resolver a questão de como identificar, né, alterações que foram feitas, né? No caso aqui é restaurar o documento anterior. Então vamos lá. De novo, só uma autopropaganda rapidinho aqui, tá? Ah, Márcio, tu deu isso aqui no Excel. Ah, tá. Sim. Falei de coautoria, falei de histórico de versão. Lá no menu arquivo. Então eu falei menu arquivo, claro, tem que lembrar, eu sei que é chato isso, mas menu arquivo e histórico de versões. Tá resolvida a questão, tá? Letra C, Canadá, é a nossa resposta. Eu deixei o Word aberto aqui. Word, Excel, PowerPoint, tudo igual, tá? Então eu vou lá no menu arquivo, vou em informações. Ah, mas tinha que saber que é o informações. Sim, isso é uma parte chata, tá? E aqui a gente tem o histórico de versões, tá? É uma questão um pouco mais chata porque precisava saber exatamente o caminho. E será que não é controle de versões, tá? Porque aí tem três que começam lá com arquivo, né? Com o menu arquivo. E aí histórico sobre ou informações. Era chato, né, de saber esse segundo ponto e o nome exato da funcionalidade. Então, uma questão um pouco mais chatinha. Eu não revisei a questão de peso. Essa aqui era muito difícil, era médio, difícil, tá? Então, eu fiz uma olhada, dei uma olhada geral e é o que a gente colocou lá, tá? Então, 45, letra C, Canadá. A 46, uma questão um pouquinho mais técnica, mais conceitual no sentido de segurança da informação. Tá? Nas nossas aulas a gente fala dos 3 As, tá? Autenticação, autorização e auditoria. A autenticação é a forma de se identificar. A autorização é exatamente o que eles escreveram aqui, né? É dar as permissões, né, que são necessárias. Eu sempre uso o exemplo de uma empresa. Eu, Márcio, um técnico de informática, eu não vou ter acesso às informações do RH. Não vou. Então eu não preciso ter. Ah, mas eu não vou acessar. Não, eu tenho que acessar o software, né, o programa de RH da empresa. Mas só para consultar, marcar minhas férias, né, marcar lá as minhas folgas, mas não vou conseguir enxergar, por exemplo, informações de outras pessoas, tá? Isso tem numa outra prova a questão de controle de permissões, tá? Mas este processo de controlar o que cada um ganha, né, entre aspas, né, ganha de permissão, isso a gente chama de autorização. Autorização. Então, dos 3 As, autenticação, autorização e auditoria. A auditoria é guardar informações sobre tudo que está sendo feito. Quem cadastrou esse cara aqui no RH? Quem é que desabilitou ele, né? Sei lá, foi demitido. Quem fez isso? Isso é auditar, né? Para saber assim, quem fez aquele processo, ok? Então, os 3 As, autenticação, autorização. A questão 47, teve uma questão parecida em outra prova também, né? Ela pergunta qual é o sistema de arquivos
que a gente pode utilizar para gravar um arquivo com mais de, de 8 GB, né? Ele fala em mais de 8 GB. Por padrão, vamos lá, Riser FS é um sistema operacional do Linux e ele diz assim, ó, nativo do Windows 10. Então não posso fazer jeitinho nenhum, né? Tem que ser do próprio Windows. O Windows vai ter 3 sistemas de arquivos, né? Que é a forma como eles até deram um conceito ali do que é exatamente sistema de arquivos, né? Então o sistema de arquivos é a forma como a gente vai organizar os nossos arquivos dentro do computador, mas isso num baixo nível que a gente não enxerga, tá? Então, o Riser FS e XT4 são sistemas, essas aqui teria que riscar, porque elas são do Linux, tá? São do Linux. FAT16 é mais antigo do que FAT32, tá, Márcio? É difícil de saber, ninguém mais usa FAT16, que também não tem suporte nem é 2 GB, eu acho que é um tamanho de arquivo muito pequeno. Ninguém mais usa, mas é sim padrão do Windows, tá? E hoje, quando a gente vai preparar um pendrive, aqui ele não falou em armazenamento removível, né? Armazenamento apenas, dados armazenados, dispositivos de armazenamento. Então, formatando um pendrive, a gente tem 2 opções, tá? FAT32 ou NTFS. Qual que é o padrão? É FAT32. Só que aí vocês vão pegar um filme em 3D e vão colocar lá dentro. Ele vai dizer espaço insuficiente. Eu acho que é uma mensagem como se não tivesse espaço no pendrive. Por quê? Porque o tamanho do arquivo, por isso que eu falei um filme em 3D, um arquivo grande, ele não permite arquivos maiores do que 4 GB. Tem uma forma de fazer maiores do que 8. Então o que eles fizeram, né? Até 8 tem uma forma lá muito complicada de fazer. Então eles, para evitar problema, né, de dar recurso nessa prova aqui, eles tiraram, né, botaram até 8. Mas por padrão o FAT32 ele vai até 4 só, até 4 GB. Então o FAT32 não resolve isso, tá? É o sistema de arquivos. A gente não enxerga isso quando a gente está usando o Windows, tá? Mas deixa eu mostrar aqui rapidão. Abrir o explorador de arquivos e se eu clicar no meu disco C, nas propriedades dele, vai ficar meio pequenininho, mas aqui está escrito, ó, o sistema de arquivos dele. Vocês podem pegar num pendrive, provavelmente o pendrive vai estar como FAT32. É o padrão. O que a gente tem que fazer? Converter FAT32 ou excluir lá e formatar com NTFS. Tá? Botãozinho de formate aqui, ó, botão da direita, formatar. Claro, eu não posso fazer isso aqui, né? Mas num pendrive a gente poderia fazer isso. Então, a resposta é NTFS. Tá? Técnica, mas correta a questão, tá? Vamos combinar, né? A 48 não dava para errar. Eles querem que a gente tenha, que a gente execute MP3. Como que a gente executa um MP3? Tá? Monitor. O monitor até pode executar. Tem monitores que tem uma caixinha de som, mas MP3 é áudio, né? Um microfone, não, microfone é para dar entrada de informações, né? Programa de antivírus, uma ligação com internet, nada a ver, né? E eles já cobraram, falei várias vezes nas minhas aulas, que eles já cobraram muitas vezes a palavra codec, eles gostam disso. E aqui está o codec. Tá? Então é um programa que interprete o arquivo MP3. Acho que eu dei peso 3 para ela, porque nenhuma delas é tão óbvia. Mas para mim, né, claro, respeito, por favor, né? Respeito vocês, né? Quem teve alguma dificuldade. Mas 4 para mim são muito erradas. E aí a gente lê lá o programa que faça decodificação, né, do arquivo. Perfeito, é isso. Na verdade, isso aqui vale para o Word, para o Excel, para qualquer tipo de arquivo, essa resposta, tá? Mas lembra do codec, tá? Então, letra D, Dinamarca. Vamos lá.
questão um pouquinho mais chata, porque não é um conteúdo que a gente vê em todos os editais, tá? Claro, os da SESGRAN-Rio agora sim apareceram, mas isso aqui não cai em outras provas, praticamente. Então, não se estudou em outros concursos que não sejam os da SESGRAN-Rio. E a pergunta SAD, tá? Isso aqui pode se chamar de SAD ou SSD, tá? Sistemas de apoio. A SESGRAN-Rio chamou de sistemas de suporte, mas também é muito chamado de SAD, tá? Sistema de apoio à decisão. São sistemas que vão literalmente apoiar na decisão das empresas, facilitar a tomada de decisão. E eles perguntam de onde vêm os dados para essa tomada de decisão. Somente internos. Não, eu tenho que olhar os meus concorrentes. Ah, tá. Então é os concorrentes. Mas não é só os concorrentes. Eu tenho que olhar os meus dados. Como é que eu tô hoje? Ah, eu tô fazendo isso, aquilo. Mas e como é que estão os meus concorrentes? Eu tenho que olhar os dois lados. Então, internos da própria empresa complementados com os dados externos. Sim, os dados externos precisam ser observados obrigatoriamente, sim, tá? Então isso aqui a gente falou várias vezes. Na minha aula eu dei um desenhozinho onde tinha lá todos os tipos de dados podendo entrar, tá? Letra D, Dinamarca. Aí eles perguntaram para que serve o Google Drive. É mais ou menos aquela pergunta do MP3. Nenhuma outra, né? Tem 4 coisas bem erradas e eles pegaram uma função do Google Drive. Mas, meu amigo, não pode errar. O Google Drive já apareceu nas outras provas. Quem já fez, por favor, tá? Então, não tem nada a ver com administrar agenda, enviar e receber mensagem de correio eletrônico. A gente não está falando de Gmail aqui, né? Apresentações ao vivo, Google Drive para fazer a apresentação. Ah, mas isso está junto lá no edital com esses componentes. Sim, mas a gente bateu muito na tecla. Ó, esse cara tá perdido aqui, né? Realizar essas duas coisas aqui serão mais ou menos parecidas, né? Então, a gente fica com a letra B, tá? E é o cara que a gente até deu uma pinceladinha dele lá, tá? Tá aqui o nosso Google Drive. Para que serve? Armazenar. Bom, só com essa frase a gente já consegue, né, ter uma ideia. Então, muitos de vocês certamente conhecem o Google Drive. Ele permite armazenamento da nuvem, né, armazenar os dados na internet. E de uma forma muito simples, já comentei, eu posso enviar o link para uma outra pessoa e ela vai conseguir acessar essas informações. Ao invés de mandar um arquivo gordo, né, grande, para alguém por e-mail, eu digo, cara, pega o link aqui, pega o link do meu Google Drive, ok? Então, B de Brasil. Vamos lá, desaparece aqui, barrinha. Agora a gente vai para a questão número 51. Questão 51, mais uma questão que não era difícil, vamos combinar, né? Eu mandei um e-mail para uma pessoa e recebi a mensagem de que a caixa de correio do destinatário está cheia. O que significa isso? A SESGRAN-Rio já cobrou uma questão muito, muito parecida. Significa que a quantidade de mensagens lá do meu destinatário alcançou o limite? Não. É o espaço de armazenamento do meu destinatário que extrapolou, né? Passou ou chegou exatamente no limite, tá? Então, letra A, o espaço ocupado por mensagens na caixa de correio do destinatário alcançou o limite autorizado. Tá? Hoje em dia, no Gmail, isso não existe, né? Porque é quase que infinito o espaço que a gente tem para armazenar. Mas dentro das empresas é muito comum, é praticamente obrigatório, né, que haja controle. Então, assim, senão os usuários vão só armazenando, e aí cada vez a gente tem que guardar mais coisas. Então, cara, tem um limitezinho aqui, ó. Dá uma limpadinha aí, certamente tem coisa para pagar. Então,
Acontece isso, quando a pessoa principalmente vai de férias, ela não faz manutenção, acontece. Letra A, Argentina. Mas é uma questão, até porque na própria questão havia uma boa descrição disso. Mais uma questão que é bem tranquila, né? Para que servem os programas de antivírus e anti-malware? Interface moderna do usuário, versões atualizadas que ocupem menos. Não! Um antivírus possa usado para identificar vírus. Letra D, Dinamarca. Não acho que seja difícil, né? Bem tranquilo. A questão 53, de novo, a gente fala sempre, tem que refazer questões, tem que fazer as questões da prova anterior. Cobraram lá, dentro das funcionalidades do sistema de inteligência de negócio, qual dos itens abaixo é um dos resultados, alguma coisa assim, de um BI, Business Intelligence. Tinha 4 bobagens, né, na prova, ou foi da Caixa, né, PCD, ou do Banco do Brasil, e a resposta correta era dashboard. E aqui eles perguntaram o que é dashboard. Dashboard, para mim, é uma coisa tranquila. Quem não sabia o que era uma dashboard, deveria ter tido curiosidade. Peguei lá a ferramenta de busca na internet e coloquei dashboard. Exemplo de dashboard. Aqui, ó, um desenho. N dashboards, tá? Isso aqui são coisas dinâmicas que vão se atualizando de tempos em tempos, tá? Tem lá as informações, não sei nem exatamente o que significa isso. Procurei na internet, né, na parte de imagens, exemplo de dashboard. Uma pretinha aqui, né, uma mais clara, com várias coisas visuais. Esse é o ponto, tá? Então, o que vem a ser a nossa querida dashboard, tá? Ela tem, né, pergunta que é uma ferramenta visual, tá? Então, é uma ferramenta visual para apresentar os dados de desempenho pré-definidos pelo usuário, tá? Uma ferramenta que é muito usada para isso, não tinha na nossa prova, chama-se Power BI, né? E é clássico, né, a criação de dashboard com ele. Então, uma questão pouquinho mais chata, né, do que as duas anteriores que a gente fez, mas era uma questão muito parecida com as anteriores. Aqui eles perguntaram o que é EAD, de uma forma geral. O que é EAD? Tá? Não vou ler todas elas, mas de novo, assim, não é mão única, né? Tem uma outra questão, também falando de EAD na prova B ou C, que ele diz, cara, isso aqui não vai ser nas duas vias. Mas é outra questão que a gente vai falar, tá? Então aqui, o EAD ele tem muito com autoaprendizagem, né? Eu vou aprender. Porque não vai ter alguém me cobrando, né, no dia a dia. Você sabe muito bem, né? Aluno de concurso hoje, muitos cursos só tem mais a opção do EAD, né? Não tem mais o presencial. Então é muito autodisciplina, né? Autoestudo, tá? Com recursos didáticos, né, para dar suporte aí, né? Diferentes suportes de informação. Posso gravar um vídeo, posso gravar um podcast, né, só com áudio. Então tem vários recursos aí para a gente fazer isso. Tô brincando. Vamos falar de vendas e negociação? Não. Isso aí a gente deixa pro Brian lá, né? Nosso mestre. E aqui, a última, tá? É a última questão. Caiu lá também, né? Uma outra prova. Navegação privativa. Na ordem. Tá aqui. Ctrl Shift N ou Ctrl Shift P, tá? Então ele pergunta do Firefox. O Firefox é diferente do Edge e do Chrome. Calma. O Edge e o Chrome é Ctrl Shift, até não tinha alternativa, tá? Mas é Ctrl Shift mais N de anônimos no Edge e no Chrome, que o Chrome nem tava no edital, né? No Firefox
ele chama de, não é de anônima, ele chama de privativa. Então, é com a letra P de privativa. Ctrl Shift P, letra D de Dinamarca. E dessa forma a gente encerra a nossa prova A, gabarito 1, uma prova bem tranquila, se a gente comparar com 2021, comparar com a prova recente que nós tivemos agora do Banrisul, bem tranquila essa prova aqui. Fácil? Não, ninguém falou que foi fácil. Ela foi uma prova ela foi mais difícil do que média, tá? Claro, é um conteúdo, é uma classificação própria minha, tá? Eu defini isso. E, obviamente, que vocês podem julgar isso de forma diferente. Mas, às vezes eu avalio pelas alternativas, né? A questão é difícil, mas tem 4 bobagens completas. Tudo bem. Tá? Então, é um critério muito subjetivo. Tá? Aceito reclamações. Para mim foi muito difícil. Eu ouvi isso hoje, tá? Para mim foi difícil. Bom, eu tenho que só comparar uma prova com a outra, tá? Isso aqui para quem está estudando, sei lá, Caixa, BNB, que são aí próximos concursos que devem sair a partir de agora, né? Estamos em 23, talvez vocês olhem isso aqui em 25, já aconteceu tudo, né? Mas as próximas provas que a gente deve ter, né? Para mim, isso aqui é um bom material de estudo. A Cesgra Hill mostrou que ela faz questões, não é parecidas, muito parecidas, né? Daqui eu lembro de dashboard, eu lembro daquela questão do correio eletrônico, de estar cheia a caixa postal. Então, assim, estudem por questões. Muito importante. Pessoal, então, muito obrigado por acompanharem aqui. Não esquece, dá um likezinho lá. E a gente volta, né, no próximo vídeo para gravar a prova B, depois a prova C. Abração e até a próxima.